Vamos lá. Dando continuidade, né, aqui na aula 35, no final da aula 33 eu falei que ia comentar sobre o assunto e acabei esqueci de falar na aula 34. Eu vou falar aqui, então. Teve um slide que eu mostrei para vocês que tinha uma informação que talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é o conceito de créditos de carbono. Bom, do que se trata isso? Agora não se fala tanto, mas eu acho bastante relevante falar. Quando uma empresa, né, desenvolve um projeto, um trabalho e que possibilita aí a venda de produtos ou até ou não, né, ou se mantém, né, através de recursos públicos para manter um determinado serviço público, como nesse caso aqui que é a gestão dos resíduos, ele pode gerar, né, um benefício ambiental. Aqui no caso dos aterros sanitários, né, tem a geração de biogás que ele deve ser queimado, né, para que o gás metano, que o biogás, né, que contém principalmente gás metano, não vá direto para a atmosfera. Então tem o queimador que queima, né, com a combustão, né, converte gás metano e dióxido de carbono. Até aí beleza. E na década passada, iniciou-se projetos visando arrecadação de recursos que são chamados créditos de carbono. Então, por exemplo, um projeto desse aqui de coleta de biogás para queimar e gerar energia elétrica, ele não é viável economicamente por si só. Então, a geração de energia elétrica usando gás de aterro, ele não é competitivo como a geração eólica, fotovoltaica ou hidráulica. O custo é mais caro porque o custo de manutenção é alto, é inevitável. E assim, o aterro sanitário não obrigatoriamente precisa ter uma usina termoelétrica que queima biogás para gerar energia elétrica. Ela pode simplesmente pegar o biogás e queimar, desperdiçando energia. Pode. Então, o que acontece? Ah, bom, esse vídeo está sendo feito em 2020, né? Então há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né, aproximadamente, começou-se os projetos ambientais com financiamento do exterior. Porque o que acontece? Lá para 2002, né, foi instituído o protocolo de Quioto, onde foi criado um cronograma para diminuição de emissão de gases que agravam efeito estufa, especialmente CO2 e o gás metano. Só que o custo para diminuir a emissão desses gases por parte de países mais ricos, né, o custo seria muito mais alto do que investir nesses projetos em países emergentes, como Brasil, China, Índia, México, África do Sul e assim por diante. Então, o que acontece? Por exemplo, da Europa Ocidental, Japão, Canadá, eles estabeleceram metas de redução de emissões. Só que isso não foi fácil. Então, em alguns momentos, né, tornou-se impossível diminuir em 20%, tomando como ano base 2002. Então, o que eles faziam? Como se fosse uma multa, né? Pelo fato de não conseguir atender os objetivos, pelo fato de não conseguir atender as metas, esses países poderiam investir nos países emergentes em projetos que permitiam, né, deixar de emitir gases ao volume equivalente àquele volume que eles poderiam deixar de emitir, mas não conseguiram. Então, por exemplo, vamos supor que um determinado país ultrapassou, não alcançou a meta, e emitiu 1 milhão de toneladas a mais que estava no cronograma. 1 milhão de toneladas a mais. E aí, esse país, né, pode investir em um projeto ou mais, pode ser em diferentes países, cujos projetos, somando as emissões evitadas, seria exatamente de 1 milhão de toneladas. Isto é, esses projetos que o país desenvolvido investiria são projetos que as emissões evitadas, né, que a soma das emissões seria aquele que ele emitiu e não era para emitir. Tá? Então, por exemplo, tinha lá o banco de créditos de carbono, como se fosse bolsa de valores. Então,
Muitos países emergentes elaboraram seus projetos, né, e despacharam, né, esses projetos lá para a ONU, para a Organização das Nações Unidas, que era responsável pelo gerenciamento deles, né, e aprovação ou desaprovação. Com a aprovação, né, tinha lá uma carta de projetos, né, aptos a receber os recursos. Só que essas empresas, né, mantenedoras desses projetos, claro que recebiam recursos por fora, recursos privados, enfim, né, financiamentos. Então, esses créditos de carbono serviam para complementar, porque, como falei, né, sem esses créditos de carbono, alguns desses projetos esses projetos em geral seriam viáveis. Então, uma forma de aprovar esses projetos com crédito de carbono seria apresentar a inviabilidade econômica desse projeto se não tivessem eles. Tá? Porque às vezes tem países, né, que têm programas de estímulo, subsídios e tal, mas nem todos são assim. Tá? Então, de novo, um projeto como esse, que tudo bem que coletar e queimar em flare, como vocês estão vendo aqui, tem que ter. Mas o desafio é pegar esse gás e queimar numa termoelétrica, que envolve custos maiores do que as tecnologias que nós conhecemos, que são as mais viáveis economicamente, que são as mais competitivas. E isso desenvolveu muito bem, né? Vários projetos foram desenvolvidos no Brasil, como coleta de gás de aterro sanitário, coleta de biogás proveniente da biodigestão de dejetos suínos. Na China, por exemplo, eficiência energética em termoelétricas. Tanto que o Brasil se tornou aí o terceiro país com maior número de projetos e também terceiro país que recebeu mais recursos do mundo, né, proveniente de créditos de carbono. Dava para desenvolver vários projetos ambientais usando créditos de carbono, como plantação de árvores, uso do biogás, a substituição de sistemas de refrigeração mais antigos por mais novos, mas desde que comprovando que só dava para fazer tudo isso usando créditos de carbono. Tá? Aí tudo isso funcionou muito bem por um período de 10 anos, depois ocorreram falhas, né? Falhas na leitura, falhas assim como é que se fala? Comprovação, né, dos reais impactos, né, dos projetos, aí os créditos de carbono entraram em desuso, tá? Devido a fraudes. Porque assim, um projeto como esse, tem uma termoelétrica, ter lá sistemas remotos, né, controlados via satélite, né, para enviar para os países financiadores os valores, né, do quanto de biogás foi gerado, o quanto de biogás foi queimado e o quanto de energia elétrica foi produzida. Tá? Então, os países financiadores estavam acompanhando. Bom, pelo menos a partir do Brasil, acho que não teve nenhuma fraude, eu acho. Tá? Então, de novo, o crédito de carbono seria o quê? São recursos financeiros vindos do exterior para pagar, como eu vou dizer para você, para pagar serviços ambientais. Então, por exemplo, uma usina como essa, né, ganha dinheiro, né, com a venda da energia elétrica e mais recebia um segundo recurso decorrente à venda desses créditos, que é algo equivalente a $1 por tonelada de CO2 evitado, coisa assim. Quando fala $1 por tonelada de CO2 evitado, o que é esse tonelada de CO2 evitado? Porque se esse biogás não fosse queimado, causaria impacto de 21 toneladas de CO2. E como ele é queimado, em vez de causar impacto de 21, causa impacto de apenas 1 tonelada. Então, 1 tonelada de gás metano, se queimada, ela vai gerar renda, que é o decorrente ao fato de deixar de emitir 20 toneladas de CO2. E aí vamos supor que na cotação lá do crédito de carbono, lá na Europa, cada tonelada de carbono estava cotada em 5 euros na Europa, né? Vamos supor, 5 euros. Então deixava de emitir 20 toneladas de CO2 vezes 5 euros, então o projeto como esse recebia 100 euros. 20 vezes 5, 100. Tá? Então é o quê? É uma moeda virtual, né? Decorrente aí o desenvolvimento, né, de um serviço ambiental, que é esse. Tá? Só que, como disse, teve fraude, teve problemas diversos, então alguns projetos foram deixados gelados, tá? Por causa de fraudes. Tá bom?
Então, esse seria crédito de carbono. Atualmente, existe algo parecido com o RenovaBio, onde algumas usinas de biodiesel, principalmente de açúcar e etanol, açúcar energéticas, elas estão recebendo por um serviço ambiental que é o quê? Emissões evitadas pelo fato de os carros, ao invés de usarem gasolina, usarem etanol. Tudo bem que esse serviço já é viável economicamente, né? Que as usinas, quase umas 370 usinas Brasil afora, produzir etanol. A maior parte deles para o mercado interno, etanol tanto anídrico quanto hidratado. Mas aí foi criado um programa a mais, né, com o mercado de bolsa e tal, para que as usinas, né, desde que devidamente certificadas, recebessem pelos serviços ambientais prestados, que é o serviço de produzir um combustível que cause menos impacto do que no seu consumo, né, dentro do carro, né, cause menos impacto do que a gasolina, tá? E quanto mais ambientalmente aceita uma usina, mais dinheiro ele ganha. Porque, como falei em vídeos anteriores, aí trocando em miúdos, é possível receber entre 1 a 5 centavos de créditos, como se fosse crédito de carbono, por litro de etanol vendido. E dá um dinheirinho a mais, né? Bom, então é isso. Vamos continuar passando aqui. Eu tinha falado, né? Tudo isso aqui. Para descansar a goela. Vamos falar sobre coleta seletiva. Reciclagem sempre existiu, desde que mundo é mundo. Por exemplo, reciclagem de aço, reciclagem de bronze, de ouro, sempre existiu. Né? Porque são metais valiosos, em que iam para a fundição, o forjamento e produzia lá o que tinha que produzir, né? Aço para a produção de armamentos, de utensílios de cozinha, o que seja, né? Com ouro a mesma coisa, né? E prata, enfim. Aí, mais para a partir da década de 80, houve uma preocupação acerca da reciclagem desses materiais, que atualmente são os mais reciclados, pelo menos por parte da população urbana, né? E aí, começou a ser algumas campanhas, inclusive na televisão, né, para reciclagem, visando apresentar, né, o lixo como passivo ambiental e também a questão econômica, visto que várias pessoas dependem disso para sobreviver. Só que é uma coisa, em muitos países, por exemplo, os países mais ricos, o processo de reciclagem ele é até mais desenvolvido, é uma coleta maior, só que depende muito de subsídios, de apoio governamental, porque é um programa que ele não se sustenta economicamente. No Brasil, depende muito do lugar. Tudo bem que, por exemplo, reciclagem de alumínio, que o alumínio é mais valioso, né? Ele se sustenta. Já os metais ferrosos, eu não sei mesmo se no Brasil inteiro ele se sustenta. Mas com certeza papel plástico não. Tanto que tem lugares que não é comercializado vidro, tá? Por exemplo, imagino eu, né, que nos lugares mais distantes da Amazônia só compensa reciclar alumínio. Mas, por exemplo, pega uma cidade, uma região metropolitana de São Paulo, aí é um pouco de tudo. Papel, plástico, vidro e metal, conforme vocês estão vendo aqui. Porque uma coisa muito importante, gente, para ter a viabilidade econômica do projeto, se você recebe o lixo por doação ou compra de alguém e tal, é porque você tem que ter alguém que compre de você, né? Por exemplo, uma cooperativa. Por que existe uma cooperativa? A cooperativa é uma união de pessoas, né, que trabalham e prol de uma determinada atividade, só que não tem fins de lucro. Beleza. Mas por que não é uma empresa privada? Porque não é sustentável. Então precisa-se de um certo apoio para que seja uma cooperativa. Que apoio esse? Muitas vezes a isenção de impostos, IPTU, por exemplo. Porque se fosse uma empresa privada, tem que pagar IPTU e todas aquelas despesas que tem, né? Por se tratar de uma empresa, né? Pagar INSS, FGTS dos funcionários, se for uma pequena empresa, né? Fazer todo o que cadastro como microempresa, Simples Nacional e assim por diante.
Agora, se tratando de uma empresa sem fins lucrativos, as coisas mudam. Então, dependendo do produto, só compensa se for uma cooperativa, né? Ou até mesmo se fosse uma empresa pública fazendo isso. Mas o que acontece? Dependendo do lugar, ele não se sustenta economicamente, né, vendendo esses materiais, e tem lugar que nem coleta. Até um tempo atrás, uma cooperativa que é a G-Code de Dourados não coletava vidro. Por quê? Porque não era viável, porque o custo do transporte era maior do que o custo do produto, tornando aí um negócio até deficitário. Então, depois que eles avisaram que não estava recebendo mais vidro, às vezes as pessoas levavam o vidro, mas eles deixavam guardado, sob uma possibilidade de retornar a vender em algum momento. Aí depois retornaram a coletar vidro, porque depois de um momento tornou-se viável de novo. Mas aí depende muito de quem vai comprar, onde está o comprador. Se o comprador estiver na mesma cidade ou dentro do mesmo estado, não tem problema. O grande problema é quando é fora do estado. Mais para frente explico por quê. Mas vamos lá. O que é papel? Bom, posso dividir o papel em duas formas: papel de fibra curta e papel de fibra longa. Mas também posso dividir papel jornal, papel de revista, caixas de papelão, caixa de ovo, como vocês estão vendo aqui no desenho. Embalagens longa-vida, vou deixar isso para depois. Isso é a parte. Claro que para uma empresa que trabalha, processa, industrializa material reciclável, claro que material mais homogêneo possível é melhor. Por exemplo, uma cooperativa, uma empresa recebe de um monte de gente lixo reciclável, papel. Aí vai receber caixa de ovo. Às vezes recebe caixa de ovo cor-de-rosa, verde, azul, sei lá. Aí se essa empresa conseguir separar essas caixas de ovo em cores, formando vários fardos, apenas com caixa de ovo de uma cor, outro fardo apenas com caixa de ovo de outra cor, para ele vai ser viável. Por quê? Para o mercado, é mais valioso, é mais rentável vender produtos mais homogêneos possível, na medida do possível. Tá? Então, para uma empresa como essa, é 1000 vezes melhor, por exemplo, receber resíduos de uma indústria ou de um grande comércio, que vai receber produto mais limpo e homogêneo possível. Por exemplo, o centro comercial, um shopping ou um bairro central, vai ter um monte de lojas que vai descartar um monte de caixa de papelão. Mas beleza. Aí vai fazer fardos apenas de caixa de papelão, que em geral é mais ou menos a mesma qualidade, são as mesmas características e papelão dá para reciclar muito bem. É claro, vai dar uma olhada, verificar se tem traço de gordura, traço de sujeira, terra, que aí arranca e joga no lixo comum. Vai para o descarte. Então, esses materiais homogêneos, por exemplo, fardo só de papelão, fardo só de caixa de ovo verde ou caixa rosa, enfim, ele gera mais renda para a empresa responsável pela triagem. Por quê? Porque o produto final vai ser de qualidade, vai ser, na medida do possível, da mesma qualidade do material original. Ao contrário, se for misturar materiais de cores diferentes, de características, qualidades diferentes, aí vai ser um produto de qualidade inferior. E é isso que pode ser visto no vidro. Tanto que essas empresas separam vidro marrom, vidro verde, vidro azul, vidro transparente. Às vezes há uma encrenca quando chega um vidro cor-de-rosa, que é um vidro que praticamente não tem saída. Mas aí, para essas empresas que fazem triagem, né, o que eles fazem? Eles trituram e colocam lá numa caçamba material triturado. Por que material triturado? Porque ele vai concentrar mais, né? Mais material por volume. Não vai ter tanto espaço vazio se tivesse garrafas inteiras. Tá? Então, quanto mais triturado, melhor, né? Para ocupar mais espaço, ter menos espaço vazio. Mas desde que estejam devidamente separados em cores. Se for fazer novos vidros, garrafas, aí tem que ser dessa forma, senão o material pode ficar mais quebradiço, qualidade inferior. E também porque o produto final tem que ser de uma cor homogênea, porque tem a questão da conservação do produto, possibilidade de contaminar o produto, toxicidade, enfim. Tá? Voltando a falar do papel, tem papel jornal, tem papel de livro, apostilas,
papel de revistas, que dependendo da revista, se for revista em quadrinhos, às vezes é a mesma qualidade do papel jornal. Só que às vezes a capa é de um material e o conteúdo, né, as folhas é de outro. Tem que prestar atenção nisso. Isso que também tem as revistas, né, de papel mais parafinado, capa plastificada, aí já assim, a capa acho que nem é reciclável quando é mistura de papel com plástico. Então recomendo arrancar. E aí aí tem folha que é uma outra textura, né? Então é ser reciclável, mas vai para outro setor. Não vai misturar com caixa de ovo, nem papelão, nem jornal. E que mais? Bom, aí claro, né? Não é reciclável, né? Por exemplo, papel higiênico, papel carbono, guardanapos, fitas, enfim. Adesivos não se recicla, porque é uma mistura de cola com papel, é um papel de uma outra qualidade que não dá para reciclar. E aí dentro, quando fala aqui na reciclável, é desde materiais que por natureza não são aptas para reciclagem, como adesivos, e também questão da sujeira. Por exemplo, caixa de ovo não se recicla. Desculpa, caixa de pizza, por causa da sujeira. Às vezes vai pedaço de cebola, de queijo, molho, não tem como, contaminou, já era. Às vezes, né, caixa de ovo com esquisto de ovo, por causa de ovo quebrado, então também vai para o lixo comum. Aí quando falo, né, guardanapo, papel higiênico usado, obviamente não tem como reciclar, tá? E assim, e mesmo assim, na porcentagem de papel separado, reciclado no Brasil ainda é muito pequeno, porque quanto menor o valor final do produto, menor é o ímpeto, é interesse em reciclagem. A não ser que tenha um programa governamental por trás, mas até onde eu sei no Brasil não tem. Então, no Brasil, a reciclagem é gerida pela iniciativa privada, pelas empresas, por pessoas por si só. Tá? Não há subsídio, não há apoio governamental nenhum. Pagamento de bolsa, não existe. Tá? E aí, de novo, né, que eu falei, né, para essas empresas compensa quando grandes empresas, indústrias, enviando resíduos para eles, porque muitas vezes são resíduos homogêneos. Por exemplo, a indústria gráfica que está disposta a imprimir, por exemplo, material de campanha política. Muitas vezes é da mesma qualidade, mesmo material, mesmo tipo de papel. E assim, às vezes sai refugos, sai pedaços do mesmo material. Então coloca lá em vários sacos para depois enfardar. É o mesmo tipo de papel, com a mesma qualidade. Né? Então dá menos trabalho para as pessoas, ao contrário de resíduos provenientes das casas, em que uma caixa de ovo, uma caixa de papelão, uma outra revista, uns 2 ou 3 jornais. Né? Às vezes vai material sujo, porque as pessoas não têm nem sempre têm conhecimento, né, que material sujo não pode. E até picadinho. Então dá mais trabalho para fazer a triagem. Né? Sendo que muitas vezes, como eu falei, né, se é material sujo, né, então gasta muito tempo para fazer triagem de material que não serve. Né? Aí chega, por exemplo, final de ano. As pessoas vão jogar fora a apostila de cursinho. Então, às vezes nessas cooperativas é um monte de livros. Aí você pensa, nossa, não dá para doar uma instituição de caridade, uma família carente, mas é tanto material que sobra, então compensa ir para reciclagem. É o que acontece, essa é a realidade. Bom, e aí tem alguns materiais que não tem jeito por causa de componentes químicos, como papel carbono. Papel manteiga também não vai. Né? Papel térmico de comprovante de pagamentos, comprovante de depósito bancário, lotérica, cupom fiscal de supermercado também não se recicla. Tá? Então é isso. E aí tem os materiais compostos, né? Como falei, papel, capa de revista, revista de moda, por exemplo, que é papel com plástico. Até possível reciclar, mas é muito complexo, então muitas vezes não compensa ir junto, compensa jogar fora. É um outro assunto que eu vou falar mais para frente, sobre processos tecnológicos para separar materiais compostos, o que inclui a caixa de leite longa-vida. Por isso que eu nem estou falando. Isso que caixa de leite longa-vida, para reciclagem, você tem que lavar antes. Então não adianta ir para reciclagem o material sujo. Mas como é que eu limpo?
Você taca lá água com detergente, dá uma agitada, e aí, sei lá, lava uma, duas vezes, pronto, acabou. Água com detergente, agita, solta. Água com detergente, solta. Não vai toda a gordura. Você precisaria abrir a caixa por inteiro para ver. Nada impede você abrir a caixa para ver e tá com uma esponja. Ok, maravilhoso. Ajuda, ajuda, né? Mas enfim, é isso. Isso que tem gente que pega a caixa de ovo, né, para forrar cômodos, né, para fazer um ambiente acústico, por exemplo, quem é músico. Isso que também dá para pegar a caixa de leite longa-vida, cortar ele, né, assim, cortar ele, abrir, né, lógico, lavando muito bem para tirar o cheiro, para tirar traço de gordura, emendar uma caixa com a outra, depois de abrir, né, uma caixa aberta uma com a outra, aí fica aquela superfície espelhada, né, que fica dentro da caixa de lente longa-vida, ambiente espelhado, uma superfície totalmente espelhada de um lado e outra superfície que é aquela, né, que é do lado de fora da caixa que aparece a propaganda. Para quê? Isolamento térmico e acústico. Acústico não, isolamento térmico. Então, tem comunidades de baixa renda, casas de famílias mais carentes, que pegam essas caixas de leite longa-vida, limpam, grampeiam e coloca a parte espelhada de um lado, aí tem a caixa com a propaganda do outro, né, para aumentar o conforto térmico. Dá para colocar no teto, dá para colocar lá onde é o telhado. E se for casa de madeira, dá até para colocar na parede. Tá? E que forma aí um isolamento. Tá? Então é isso, é uma aplicação, né, da caixa de leite longa-vida, da caixa de ovo. Até dá para fazer artesanato, por exemplo, você pega papel jornal, pica, coloca lá no liquidificador com água, forma uma pasta, depois aí tem um painel especial lá, quadrado, com uma malha, que vai drenar toda a água e forma uma pasta. Deixa secando, forma uma folha bem grossa, que dá para fazer artesanato. Vou colocar um corante junto também, né, para conferir cor, enfim. Tá? A reciclagem do papel, a transformação do papel é uma das mais simples que tem, né, porque é um processo que não a frio. Tritura ele, leva num processo com água e depois enrola, faz uma tira, enfim. Então, o papel ele não envolve alta temperatura, ao contrário dos outros. Vamos lá para o plástico. O plástico ele é muito mais complexo que o papel, eu acho. Tem alguns plásticos que são mais populares, como o PET. Mas como eu falei em vídeos anteriores, o grande problema da garrafa de refrigerante é que você tem que tirar a tampa e o rótulo. Tá? Tem gente que já joga dinheiro no lixo comum, não está nem aí. Quem leva para reciclagem não tem esse hábito. Por isso que eu falo, resíduo doméstico é muito complexo. Agora, se fosse resíduo industrial, é mais fácil porque são resíduos homogêneos. Então, o plástico mais reciclável no Brasil é a garrafa PET. Tem até uma participação boa, se não me engano, de em torno de 60%. Por exemplo, do PET dá para fazer fios para fazer roupa. Eu já tive camiseta feita de garrafa PET. Tá? Não durou, mas enfim. Vassouras, capachos, tapetes, dá até para fazer. Agora tem processos mais higiênicos, dá para fazer novas garrafas, mas antes não tinha esse negócio de matéria reciclável, não era para fins alimentícios. Agora dá para fazer. Mas antes até fazia, por exemplo, tubulações de água usando garrafa PET usada, quer dizer, reciclada, substituindo PVC, que esse não é reciclável. PVC não é reciclável. O que é reciclável? PET, polietileno, que é o mais comum, né? Tem polietileno de alta e de baixa densidade. De baixa densidade é de saco de supermercado, filmes finos. E grosso, polietileno de alta densidade é lona, por exemplo. Alguns materiais mais duros, componentes de brinquedos, tá? Aí tem o polipropileno, bem usado também, poliestireno, esse aí é uma história à parte, né, que é expandido ao isopor, não vou falar aqui agora, é um outro material aí que é uma história à parte. Então vocês estão vendo aqui, ó, sacos, embalagem, muitas vezes sacos e embalagem a pessoa usa para colocar lixo, né? Beleza, ok. Copos de plástico, se não me engano é polipropileno, dá para reciclar? Dá, mas por que não recicla?
muitas vezes o pessoal vê uma quantidade muito pequena de material, já não dá tanto trabalho, ainda mais que copo de plástico é muito leve, tá? Mas o que que não dá para reciclar? Embalagem metalizada, desde pacote de salgadinho. Não dá porque é plástico com alumínio. Existe tecnologia que separa? Existe, mas dá muito trabalho, então muitas vezes joga no lixo comum. Sucata eletrônica é muito relativo, porque carcaça de eletrodomésticos em geral dá para reciclar sim, mas tem que certificar que aquela carcaça é composta apenas por um plástico, porque tem algumas carcaças eletrônicas que são multicamadas, né? Porque faz uma camada para proteção contra as intempéries, né? Contra os raios de luz. A outra material que não, que fica para dentro, não precisa ter essa proteção. Tem materiais, tem plásticos que colocam aditivos para quê? Para conferir dureza ou maleabilidade. Tem uma substância que até está sendo combatida chamada bisfenol, que depois mostraram que era cancerígena. Tá? Então, assim, você pode levar para reciclagem. É na hora da reciclagem que eles vão ver, né? Porque tem informações que são muito específicas. Tá? Que mais? Tem alguns plásticos que são os termoestáveis que não se recicla. Por exemplo, baquelita, que é do cabo de panela, não se recicla. PVC não se recicla. Acrílico é reciclável. Acetato também. Tá? Acetato daqueles chapas de raio-x, caixinha azul de lembrancinha, de bebê, enfim, né? Aí também, chapas de raio-x é uma história à parte que eu não vou falar aqui por enquanto. Tá? Que mais? Aí tem, por exemplo, utensílios de cozinha, de plástico, em geral, são recicláveis sim. Tampa de privada, cesto de lixo, cesto de roupa cesto desses de plástico de roupa, né, que, por exemplo, latões de plástico de cal, de massa coída, de matéria, de insumos para obras, né, matéria de construção, também são recicláveis. Que mais? Até onde eu sei, fibra de vidro não é, fibras em geral não são, nem fibra de carbono. Tá? Mas assim, é uma gama enorme de produtos, né, que são feitas de plástico, né, que envolve utensílios de cozinha, utensílios domésticos, né, carcaças de eletrodomésticos, brinquedos, né, e assim vai. Só que, de novo, né, o PET é mais reciclado no Brasil. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que muitas vezes, né, material reciclável tá com esse símbolo aqui, retangular. Por exemplo, no caso do plástico, ele aparece em números, 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada número representa um material. Às vezes lá, PP, polipropileno, PEAD, polietileno de alta densidade, PEBD, que é polietileno de baixa... Desculpa, PEAD, tá certo. PEBD, que é polietileno de baixa densidade, entre outros. Policarbonato, vinil, agora que eu lembrei, e assim por diante. Poliuretano, tá? Então, é assim, geralmente nós levamos por ser plástico, e na hora da triagem eles separam, é um plástico ou outro, tal, já tem as pessoas, né, pela habilidade ou pela experiência, já tem um certo conhecimento. Na dúvida, assim, se não tiver uma pessoa para esclarecer dúvidas de matéria específica, você acaba jogando no lixo comum, tá? Mas em geral, né, o plástico é viável em muitos lugares, tá bom? O plástico ele é perfeitamente reciclável, dá para reciclar várias vezes, mas desde que tenha assim, mais ou menos a mesma composição, né? Porque se trata de um bolsão, né? Às vezes um container, uma caçamba de um material, né? Uma caçamba de PET, uma caçamba de polipropileno. Melhor ainda se conseguir separar, né, as garrafas PET de diferentes cores, né? Verde e transparente, né? E melhor ainda, se a gente conseguir tirar as tampinhas, tirar os lacres. Mas aí, mais para frente, eu falo sobre a separação dos plásticos, se não for pelo método manual. É um método bem bacana. Vamos falar do vidro. Ao contrário do papel e do plástico, o vidro, em geral, tem o mesmo peso, mesma massa molecular, essa mesma densidade, né? Se for vidro transparente, verde, azul ou âmbar, né?
Tem alguns materiais, alguns vidros que não podem, que é, por exemplo, recipientes de produtos químicos, da mesma forma de plástico, né? Tem recipientes de produto químico que não pode. Por exemplo, embalagens de agrotóxicos. Tem todo um programa no Brasil, que é um dos mais famosos do mundo, de separação e destinação final de embalagens de agrotóxicos. Vidro, por exemplo, vidraria de laboratório não pode, por questão de contaminação, né? Mas o que pode? Garrafa de cerveja, garrafa de refrigerante, vidros de, se não me engano, vidro de janela também pode. Aqui, ó, vidro de conserva. Agora o que não pode? Espelho, né? Porque tem a película de prata, não pode. Aí, ó, falei besteira, desculpa, o vidro de janela não pode, pensei que fosse. Lâmpada não, porque ele é fino demais, é perigoso, tem pó lá, se for lâmpada fluorescente, tem aquele pó que é tóxico, de medicamento, tubo de... nem pensar. Tubo de tela, tubo catódico também, nem pensar. Também por um motivo. Nós, em condições normais, não conseguimos tirar o vidro de uma TV antiga. E se conseguir, tem risco até de explosão, porque tem um gás a alta pressão lá dentro de uma ampola. Tá? Então é extremamente perigoso. Então tem que ser levado para uma fábrica onde tem uma estrutura específica para isso. E nem sei quantas que tem no Brasil. Aí vou falar de eletrodomésticos mais para frente também. Olha só a encrenca. Quanto material que tem para falar à parte. Ah, por exemplo, para-brisa. Também não pode, porque para-brisa é uma mistura de vidro com uma película de plástico. E esse vidro tem até butanol para conferir. Não sei se é o butanol, mas substância para conferir a maior transparência possível, por se tratar de para-brisa. Então esquece, não é reciclável. Agora, só que o grande problema do vidro, ele é muito barato, por isso que tem muitas empresas que não coletam vidro, tá? Que às vezes não é viável economicamente levar para o outro estado, a longas distâncias. Só que aí tem alternativas do quê? Vender esses vidros triturados para uma empresa para misturar com o concreto para fazer materiais, né, que não confiram segurança. Assim, por exemplo, banquetas. Banqueta de concreto, dá para colocar no máximo 10% de vidro triturado. Aí diminui muito o passivo ambiental e economiza dinheiro, né? Porque você compra menos concreto. Banquetas, pisos, desde que não passe veículos, né? Se for piso só para passagem de pessoas, não tem problema. Ah, concreto cigranilite para banheiros, até para construção de casas, está valendo. Tá? Imagina, né, o quanto de economiza em 10%, né, o consumo de concreto, né, devido ao uso do vidro, desde que triturado, em pó, né, enfim, mas ajuda muito. Metais, vou falar principalmente alumínio e ligas ferrosas. Quando fala liga ferrosa, na sucata, o preço do aço galvanizado, do aço carbono é o mesmo que do mesmo preço do aço inox, que é mais caro. Vamos lá. Dizem, né, que o Brasil é o maior em porcentagem, né, tem uma maior reciclagem de latas de alumínio do mundo. Até falei 97%, mas confesso que eu duvido. Tem muita gente que joga no lixo como latinha de cerveja. Mas independente, o que dá para reciclar? Lata de cerveja, artigos diversos que têm alumínio, como por exemplo radiadores, trocadores de calor, embora radiador de carro é um trocador de calor, até mesmo folha de alumínio, dessas de folha de usar na cozinha, né, para forno, também dá para reciclar tranquilamente. Enfia dentro da lata de alumínio e beleza. Que mais? Até mesmo, vamos supor que você pega a caixa de leite longa-vida para queimar, vai queimar o papel e o plástico, sobra o filme bem fino de alumínio, dá para reciclar também, amassa ele e pronto, dá também. E artigos diversos de alumínio, panela de alumínio, enfim, que dizem que dá para reciclar infinitas vezes, né? Lata de produto alimentício, sim, né? Que a maioria das latas, né, são de aço, também dá para reciclar, né? Embalagens de congelados. O que seria embalagem de congelado? Metal, sei lá. Mas, por exemplo, lata de bebidas, lata de, sei lá, leite em pó, lata de sardinha, lata de doce, tipo pêssego e calda,
carcaça de automóveis, dá também. Então, tem muita coisa, utensílios domésticos, né? Equipamentos, produtos domésticos que têm aço, vamos supor aí, varal de chão, dá para reciclar também, né? Portas, janelas de aço, dá para reciclar também. Aí fala, por exemplo, não se recicla clipes, mas o que acontece? É questão de miudezas. Mas se você conseguir juntar um monte de miudeza, por exemplo, um monte de prego enferrujado e colocar numa lata, aí tudo bem, dá para reciclar, mas a questão da miudeza é o mesmo esquema do papelzinho de bala. Aí é complicado, né? Só que muitas vezes você junta uma lata inteira só de clipes, grampos, taxinhas, pregos, né? Consegue. Já esponja de aço é muito complicado porque se desmancha muito fácil, tá? Mas de novo, em porcentagem, o que se mais recicla no Brasil é lata de alumínio. Ele é sustentável por si só, por quê? Porque é um dos produtos mais valiosos. E materiais assim ferrosos também recicla bem, porque tem um processo toda uma logística envolvida até transporte ferroviário de sucata. Isso sempre existiu, desde o início da siderurgia no Brasil sempre existiu reciclagem de sucata ferrosa. Aí bem depois lá para a década de 80 talvez que surgiu a reciclagem do alumínio. Também porque não vou dizer mudança de hábitos, mas até a década de 80, desculpa, 80, os refrigerantes e cervejas eram acondicionados em latas de aço. Depois que surgiu o alumínio, por ser mais leve, por ser mais barato para as indústrias, né? Então, aumentou muito o consumo do alumínio, aí veio a reciclagem por trás. A grande vantagem de reciclar alumínio é que o ponto de fusão do alumínio é muito mais baixo que do aço. Para fundir o aço, tem que ser uma siderúrgica, uma indústria metalúrgica de grande porte. Agora, alumínio não, pode ser uma empresa não muito grande, que tem lá um forno de responsa, né, para aquecer até uns 600 graus, mais ou menos. Desculpa, eu não lembro o ponto de fusão do alumínio, acho que é uns 480, não lembro direito. Fundir até 600, aí tem umas impurezas que ficam superficialmente, uns óxidos, vai retirando, e aí pega esse alumínio em estado líquido e leva para o molde para fazer alguma coisa. Tá? Alguns artigos assim de churrasco, sei lá. Pode ser uma panela, pode ser uma forma, uma grelha, enfim. Tá? Aí é bom, né? Porque assim, o grande problema da reciclagem no Brasil é o custo logístico. Porque, por exemplo, se a empresa que vai comprar esse material reciclável estiver perto, o custo logístico vai ser baixo. Igual a história do vidro, né, usado para misturar concreto. Isso pode se fazer em qualquer cidade. Tá? Por exemplo, enfim, né, qualquer cidade pode fazer isso. Agora, papel e plástico é um pouco mais complicado, porque não é qualquer cidade que tem fábrica de embalagens, né? Mas muitos estados, a maioria dos estados brasileiros tem pelo menos uma indústria que permite usar papel para reciclar. E plástico também. Por exemplo, a confecção de embalagens. E papel, por exemplo, a confecção de material escolar, cadernos, livros. Não são coisas tão complicadas. O grande problema é vidro. Apenas alguns estados têm fábrica de vidro. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio. Talvez Mato Grosso, talvez Espírito Santo. Mato Grosso não tem. Então, grande problema. O produto a ser reciclado, o produto reciclável, ele é considerado um produto como outro qualquer. Então, por exemplo, se um consumidor paga, né, os seus tributos, paga o imposto pelo produto, né? E quando você vai descartar, quando você vai levar para reciclagem, você paga outro tributo de novo. É o que chama de bitributação. Então, o ideal para uma empresa que faz a reciclagem é não pagar pelo produto reciclável, que vai ser reciclado. Por quê? Até um determinado momento
um resíduo. E esse está sendo o grande problema. Por isso que as empresas muitas vezes acabam comprando mais material virgem do que o necessário. Porque você vai coletar o produto, vai enviar para outro estado, vai ter lá as despesas, né? Tem os ICMS da vida que cobra para sair de um estado para o outro, papelada, etc. Porque para o poder público, para fins de tributação, material, que chamam, vamos dizer um nome mais bonito, material pós-consumo, ele é um produto como outro qualquer. E não era para ser assim. Trocando em miúdo, você vai fazer a coleta do produto e vai enviar, vai do Mato Grosso para Santa Catarina, por exemplo. Você vai gastar já bastante, né, com caminhão e tal, né, motorista, etc. O produto já é muito barato, isso desestimula. Aí vai ter que pagar os impostos, né, decorrente no fato de estar transportando uma matéria-prima. Aí já não é o lixo, é matéria-prima. Então torna-se inviável economicamente. Tá? Agora, se tivesse uma fábrica dentro do estado, não apenas pela distância que seria menor, mas assim a burocracia seria menor. E onde vai ter fábrica de vidro? Nos principais mercados consumidores, porque quando fala vidro, fala em bebida. Né? São principalmente estados que têm cervejarias. Tá? Porque, se não me engano, o consumo de cerveja é até maior que de refrigerante em garrafas de vidro, estou falando. Que é a maior parte. A maior parte do refrigerante vendido, pelo menos no Brasil, é vendido em garrafa PET. Tá? Mas mesmo assim, o metal não tem tanto problema porque porque o valor dos metais é maior que o do vidro. Tá? Isso que nós estamos falando apenas dos 4 tipos. Da mesma forma que existem vários tipos de plástico, vários tipos de metal, mas dá muito pano para manga aqui, né? Isso que, por exemplo, quando fala em alumínio, as embalagens não são de alumínio puro. Tá? São várias ligas diferentes de alumínio. Da mesma forma, materiais ferrosos. Eu nem falei aços, falei materiais ferrosos. Porque tem os ferros fundidos, que uma coisa é ferro fundido, outra é aço. A diferença entre eles se dá pelo teor de carbono apenas. Mas onde eu quero chegar? Para triagem, para reciclagem, é ferro. Pronto, acabou. Aço inox, aço galvanizado, o que seja. Lata de tinta, lata de pêssego e calda, carcaça de carro, o que seja, é ferro. Tudo bem que tem empresas de triagem que faz a separação, né, de produtos, por exemplo, torneira, panela, aí já não é para reciclagem, é para reaproveitamento, tá? Mas reciclagem é isso, infelizmente o Brasil a penetração ainda é muito baixa, em torno de 1,5% ao ano. Na minha opinião, acho que 15% seria o valor ideal, aumentar 10 vezes. Por quê? Não vamos conseguir reciclar tudo, por causa das impossibilidades. É natural, há material sujo, há material que teve outra serventia, enfim, tá, que usou para artesanato, então não dá para ser 100%. Aqui, gente, por critério, por definição, né? Aqui azul é papel, vermelho é plásticos, verde vidro, amarelo metais, né? Que são os mais comuns. Aí tem os outros, né? Madeira. Aí tem que tomar cuidado, porque você vai destinar madeira. Vamos supor que tem um tambor preto. Confesso que eu nunca vi, mas vamos supor que tem um tambor preto para madeira. Mas para onde vai essa madeira? Porque se for aquela madeira, apenas a madeira, sem pintura, sem verniz, sem nada, dá para fazer um monte de coisa com ela. Agora, se for com verniz, com tinta ou com sujeiras em geral, aí é um uso bem mais restrito por questões ambientais. Por exemplo, no fogão a lenha, tem lugares lá que fazem pão, que usa lenha, pinos, eucalipto, às vezes é o material de refúgio de uma madeireira, é tudo madeira limpa. Agora, se tiver, material assim, proveniente de móveis sob medida, aí já é um pouquinho mais complicado. Resíduos, né? Enfim. Aí, dá para levar numa caldeira, só se for para isso, né? Só se for para levar numa caldeira,
uma alta temperatura que queima a tinta, queima verniz, né, para não gerar compostos tóxicos, até cancerígenos. Tá bom? Laranja. Perigosos ou contaminados. Como seria? O que seria? Vernizes, tintas. É que aqui não aparece lâmpadas fluorescentes, né? Enfim, é algo. Só que quando fala em separar, né, material perigoso ou contaminado, é para destruição. Não existe reciclagem de tinta. E lâmpada, dá para reciclar? Na verdade, faz a desmontagem, faz a limpeza, faz a limpeza para depois reciclar o vidro e reciclar os componentes metálicos, que se não me engano é aço e alumínio, não tenho certeza. Branco, ambulatórios ou de serviço de saúde. Aí geralmente vai numa autoclave para depois incinerar ou autoclave. Desculpa, numa autoclave para depois enterrar ou vai queimar. O que é autoclave? É um reator em que é inserido vapor a alta pressão, alta temperatura para desinfecção, para matar micro-organismos. É muito comum em hospitais, centros de saúde, ambulatórios, etc. Tá? Roxo, radioativo, que no caso seria materiais de tomografias, por exemplo, equipamentos hospitalares. Marrom, orgânicos como resto de alimento, apenas nada de embalagens, é só resto de alimento, resto de comida, talos, folhas, cascas e palha, por exemplo. Resíduo geral não reciclado ou misturado. Aí tem que fazer uma análise para ver que resíduo é esse para dar a destinação adequada. Voltando a falar da madeira. Muitas vezes a madeira vem com pregos. Então, se você botar para queimar, não tem problema. Depois você separa o ferro, né, das cinzas. Até dá para usar a cinza para adubar ou para misturar na composteira. Mas se não for para queimar, recomenda-se triturar e depois passar por eletroímã para pegar os pregos. Como é que é a separação? Muitas vezes a separação é feita manualmente. Se for, por exemplo, uma pequena empresa, uma cooperativa, é tudo feito manual. Agora, se for, por exemplo, uma grande cidade, esse aqui, se me engano, é de São Paulo, aí tem toda uma linha industrial para permitir a separação dos materiais. Tem esteiras em que as pessoas fazem a separação manual, porque não existe processo industrial, equipamentos, máquinas para fazer a separação automatizada 100%. Não existe. Mas vamos lá. Independente. Tudo começa com manual, né? Chega lá, garrafa PET. Tira a tampinha, garrafa PET. Tira chapa de raio-x, manual também. Mas, por exemplo, em situações onde é uma mistura muito grande, por exemplo, de polietileno de baixa densidade com PET. Aí, leva numa máquina, tritura, tudo junto, e aí pode colocar um ventilador. Coloca um ventilador e sopra. Coloca uma determinada potência nesse ventilador. Dependendo da velocidade, o polietileno de baixa densidade ele voa e o PET não, porque o PET é mais pesado, é mais denso. Então, vai por densidade. Pode ser um soprador, ventilador, o que seja, para separar a substância. Tem até um equipamento chamado ciclone que faz isso, de certa forma. Consegue separar plástico mais leve com plástico mais pesado. Nesse processo com esteira, sempre é bom ter eletroímã, porque às vezes é prego, às vezes é material ferroso. Mas o alumínio não vai para o ímã. Mas aí tem lá soprador e tal, e o alumínio é mais pesado, mais denso do que qualquer plástico. Tá bom? Então, até para fazer separação por cores, se fosse o caso. Por exemplo, vidro, dá para separar por cor. Se quer fazer uma triagem sem manipulação, sem uso das mãos. E economiza mão de obra, né? Mas essa estrutura é mais para cidades como São Paulo, por exemplo. Esse aí é um diagrama que eu peguei, é da Federal de Santa Catarina. Porque cada local tem lá os seus resíduos específicos. Então, tem que contratar alguém lá, um engenheiro ambiental, um técnico, para fazer uma análise de impacto ambiental, né, decorrente dos resíduos.
Então, por exemplo, resíduo laboratorial, muitas vezes leva lá num aterro especial, né, que é vidro, algum material que perdeu a validade. Resíduo de poda, um assunto à parte que eu vou falar mais para frente. Não é contaminante, não é nada especial, mas é preocupante questão de volume. Resíduo de construção civil, outra história à parte. Serviço de saúde, que é a questão do lixo séptico. Ou você leva para o autoclave, enterra ou incinera. Lâmpadas, existem processos industriais para separar, né, materiais das lâmpadas. Lâmpada incandescente eu acho que nem recicla, acho. Nunca ouvi falar. Apesar de ter tungstênio lá dentro da lâmpada incandescente, mas eu nunca vi alguém reciclar lâmpada incandescente. Lâmpada fluorescente, sim. Retira as peças metálicas, retira o vidro, faz a limpeza para tirar o pó. A grande encrenca do momento é lâmpada LED. É uma outra história à parte também. Pilhas e baterias. Esse aí não é tão difícil. Por exemplo, se for aquelas pilhas domésticas, tem uma fábrica em Suzano, uma fábrica de pisos e azulejos em Suzano, que fica na Grande São Paulo, que eles pegam, eles trituram para transformar o conteúdo das pilhas em corante para azulejo. A única coisa que eles fazem, eles trituram, passam no eletroímã, né, porque tem envoltório de aço, aí pega lá os metais para fazer pigmento. Agora, se for bateria de carro que é chumbo ácido, é mais complicado, mas dá para reciclar também. Tira lá o ácido sulfúrico, recicla, não sei como é que recicla ácido sulfúrico, mas recicla o chumbo. Agora tem outros metais, né? Níquel, cádmio, lítio, aí já não sei se recicla. Imagino que dê, tá? Porque com o tempo nas pesquisas vão desenvolvendo novos produtos, novos desafios para reciclagem. Resíduos eletrônicos. É complexo para chuchu também, mas vou dizer para vocês, a maior parte do material é facilmente reciclável, é só desmontar. É plástico, é ferro, é alumínio. É fácil. Aí também tem fios de cobre. Aí, por exemplo, tem muita gente que vende cobre em lojas de sucata, em lojas não, desculpa, em entrepostos de sucata. Por quê? Ah, cobre vale mais do que o alumínio, é fato. Se no lugar compra, por exemplo, alumínio a R$ 4 o quilo, cobre talvez uns R$ 10 ou 10, R$ 12, desde que seja cobre puro. Como assim? Pega fio, descasca ele, tira a casca, joga fora, pega o cobre. Tem gente que faz uma coisa, na meu ver, muito errada, que é queimar. Queima o envoltório do fio, a casca, para ficar o cobre, que chama de cobre sujo. Mas o impacto também até é grande, o cheiro é horrível, etc. Às vezes pegar cobre de eletrônico, cobre de miolo de motor, né? Chama de, como se fala, estator, né? Enfim. E tem casos, infelizmente, de furto de fios de rua, né? Para vender. Claro, é crime. E, por exemplo, pegar cobre de motor de compressor hermético, que é compressor de geladeira. Às vezes pega o cobre e joga fora o ferro. Complicado, mas enfim. Tá? Mas à medida que vão aparecendo eletrodomésticos, eletroeletrônicos novos, vão surgindo problemas novos. Por quê? O uso de novos metais como neodímio, índio, entre outros, né, que são terras raras. Existe todo um processo de reciclagem e tal, mas o problema é que são muitos componentes diferentes numa pequena infraestrutura, que pode ser o smartphone, por exemplo. Então é um grande desafio isso, que é a separação desses componentes em pequenas quantidades. Mas muitas vezes essas pequenas quantidades vale a pena. Por quê? Para diminuir a extração dos recursos naturais. Por que chama terras raras? Porque são componentes que são de difícil extração. A quantidade até é grande no mundo, na crosta terrestre. Mas a extração é difícil porque são componentes que estão muito diluídos. Ao contrário, por exemplo, do minério de ferro, que onde tem minério, o ferro está bem concentrado. Por exemplo, para extrair vai neodímio. 1 grama de neodímio precisa de, sei lá, quilos ou até mesmo toneladas de minério. Só que junto com esse minério tem lá outros componentes, como cádmio, por exemplo, antimônio, estanho, sei lá.
Então, torna-se viável economicamente a reciclagem dessas terras raras, que são componentes que foram essenciais para a produção de novos eletroeletrônicos, como smartphones e também, por exemplo, motor de carro elétrico, como, por exemplo, o uso do neodímio, que é um ímã bem mais forte que o ferro-silício. E visto que tem alguns metais que não tem como reciclar, né? Como vai, por exemplo, elementos de liga, como níquel. Não se fala em reciclagem de níquel, nem de manganês, nem de molibdênio, por exemplo. Fala em reciclar de cobre, ferro, alumínio, ouro, tá? O que mais que eu posso falar? Como eu falei, né? Mais, em torno de 80 a 90% do resíduo eletroeletrônico é carcaça, então pode ser reciclado no mesmo lugar. O problema são circuitos, que aí alguns deles são levados fora do Brasil, porque envolve processos complexos, onde inclusive a separação das substâncias por diferença de temperatura. É como se fosse destilação fracionada do petróleo, para converter petróleo em derivados, mas no caso aí são metais raros, né? E caros, como ouro, neodímio, e assim por diante. Tá? Que mais? Já que estamos falando de eletroeletrônico, podemos falar das lâmpadas LED, que foram lançadas no mercado com a promessa, né, de menor consumo de energia, menor impacto ambiental, ok. Mas, infelizmente, nós observamos muita lâmpada vagabunda, de qualidade bem inferior. E tem as pastilhas que são feitas de terras raras, aquelas que dão a luz. Mas é quando dá problema, como é que fica? Vai ter que levar para uma empresa especial que às vezes é fora do Brasil para fazer a reciclagem. Mas as pessoas sabem? Eu falo fora do Brasil, mas desculpa, eu não sei como é que é o processo exatamente da reciclagem das pastilhas. Existe, vocês podem procurar na internet uma forma de recuperar a lâmpada. Porque se você abrir aquela cúpula, que é de plástico, né? Às vezes dá para desmontar com paciência, sem quebrar, você consegue retirar, soltar com facilidade. Ela é composta por várias pedrinhas, muitas vezes expostas em círculo, que é um circuito em série. Aí muitas vezes dá pau. E uma pedrinha, a lâmpada inteira não liga. Retira essa pedrinha, pingo de solda para reconectar, né? Como falei, ligação em série, monta a cúpula redonda de novo, a lâmpada voltou a funcionar. Lâmpada LED é isso. Mas muita gente está jogando fora porque não sabe, dá problema, quebra, enfim. Um produto que prometia ter o menor passivo ambiental, mas tem ainda o grande passivo ambiental. Bom? Outro exemplo mais gritante, na minha opinião, células fotovoltaicas. Ainda não tem até você reciclagem das células em si. Só dá para reciclar o vidro e o alumínio. Né? Mas o mais delicado são as células, que são compostas de diversas substâncias diferentes que muitas vezes são produzidas em poucos países. Por exemplo, como eu falei das terras raras agora há pouco, a maior produção do mundo, disparado com mais de 90%, está na China. Por causa disso, o governo do Japão começou a incentivar a reciclagem das terras raras por meio da reciclagem de eletroeletrônicos. Bom? Então, faltou falar resíduos de poda, resíduos da construção civil, mas falo mais tarde. A importância da reciclagem também, né? E a importância da gestão, né? Da uma melhor gestão dos aterros sanitários é por causa da longa vida útil de muitos dos produtos. E a geração de resíduos explodiu nos últimos anos. Por exemplo, na minha época de bebê, né? Não usava fralda descartável, era fralda de pano. Agora, por praticidade, muita gente usa fralda descartável. Aí o que mais que tem? Ponta de cigarro, parece pouco, mas é muito cigarro fumado, gera um grande passivo ambiental, sim. Papel plastificado, uma encrenca só, como falei, né? Nylon, outro plástico, como disse, se não me engano, não é reciclável. Outro que também não é reciclável, que é polímero, TNT. TNT, que é também chamado de tecido não tecido. Também não é reciclável. Borracha, também não é reciclável. Tem uma substância lá, neoprene, também não é reciclável.
É isso, tá? Então, eu vou parar aqui, né? Porque o vídeo já está muito longo, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre. Tudo bem, alguns deles eu já falei, mas é o carinho a mais que eu vou dar, porque tem algumas informações bem bacanas sobre cada um desses materiais aqui. Esses são dois slides, tá? Mas é isso, gente. Por enquanto, eu vou parar por aqui, né? Senão minha goela, minha garganta não aguenta. Até daqui a pouco.